nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso os faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Prontos pra lutar e não recuar, nunca desistir, nem desanimar, e o Evangelho ao mundo levar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse
saúdo os amados irmãos da escola dominical com a paz do Senhor. Mais um dia, Deus nos proporciona, de nós estarmos juntos para a glória do nome de Jesus e podermos aprender junto mais um pouco da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, hoje, louvado seja Deus, iremos aprender, aleluia, que Jesus, ele é o nosso exemplo. Louvado seja o nome de Jesus. Assim como Jesus, ele viveu, ele agia, nós devemos agir da mesma maneira. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos orar, dando início, em nome de Jesus, a essa escola bíblica dominical, em nome de Jesus, e convido a você para que ore juntamente comigo. Senhor amado Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Pai, queremos te agradecer por mais uma oportunidade de nós estarmos juntos, unidos e reunidos na tua presença, Senhor, e podemos aprender mais um pouco da tua palavra. Deus, que o teu Espírito Santo, que é o nosso professor por excelência, Senhor, possa nos ajudar, possa abrir a nossa mente, aleluia, nos dando sensibilidade, Deus, para compreendermos a tua palavra. No nome de Jesus, fala conosco, Senhor, para que possamos, ó Deus, a cada dia aprender mais um pouco da tua palavra. No nome do teu Filho Jesus Cristo, o Senhor conhece a cada aluno, a cada irmão, a cada irmã, a cada jovem, a cada criança que neste momento está participando, Senhor, desta escola bíblica dominical. Que o Senhor venha abençoá-los em tudo, para a glória, louvor e exaltação do teu nome. Em nome de Jesus, colocamos tudo nas tuas mãos, porque sem ti, Senhor, nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje, Jesus é o nosso exemplo. E eu queria compartilhar convosco, louvado seja o nome de Jesus, a leitura neste dia se encontra lá em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículos 15, 16 e 17. Eu convido aos irmãos, em nome de Jesus, a abrir as suas Bíblias e acompanharem conosco essa leitura no nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, 16 e 17. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Glória seja dada o nome de Jesus. E o texto áureo, aleluia, se encontra lá em 1 João, capítulo 2, e o versículo de número 6. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. E como diz o apóstolo Pedro, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Louvado seja o nome de Jesus. Quando o texto áureo ele diz, aleluia, aquele que diz que está nele tem que andar como ele andou. É o nosso maior exemplo. E assim como ele andou, nós devemos andar também. Nos dias atuais, nós temos visto, irmãos, que ser crente, ser evangélico, ser crente, hoje se tornou uma coisa muito
fácil. Muito fácil. Mas Deus, ele quer que os verdadeiros crentes, salvos na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles andem como Jesus andou. Não da maneira que as pessoas acham que devem andar. O apóstolo Pedro, quando diz que a gente que foi salvo pelo Senhor Jesus e devemos ser santo como ele em toda a nossa maneira de viver, ele já nos mostra tudo. Porque muitas vezes nós temos visto as pessoas falarem que são cristãos, que são crentes, que são salvos, mas a gente não tem visto a diferença na sua maneira de viver. A Bíblia nos diz que então verás a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Tem que haver a diferença. Há uma diferença. Como é santo aquele que vos chamou, sedes vós também santo. E santo quer dizer separado. Eu acho interessante que quando Deus ele escolheu o povo de Israel, ele separou um povo para fazer a diferença dentro de todos os outros povos, para que eles fossem conhecidos, aleluia, pela sua maneira de viver, aleluia, pelo Deus que eles adoravam, que é o Deus verdadeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Quando o apóstolo Pedro disse no versículo 16, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo, é porque, aleluia, no livro de Levítico, aleluia, nós vemos essa palavra se cumprindo. Por isso que o apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo, disse, olha, está escrito. Aleluia, sede santo, porque eu sou santo. Louvado seja o nome de Jesus. O próprio Deus disse ao povo de Israel, que tinha tirado o povo de Israel do Egito, para que eles fossem santos, porque ele era santo. Louvado seja o nome de Jesus. E não é diferente. Quando o apóstolo João, usado pelo Espírito Santo, ele diz, aleluia, se alguém, aquele que diz que está nele tem que andar como ele andou, ele, usado pelo Espírito Santo, ele sabe que nem todo aquele que diz faz. Aquele que diz, ele tem que provar com atitudes. Por isso que ele disse, olha, aquele que diz que está nele, então ande como ele andou. Então faça o que ele fazia. Aleluia, haja como ele agia. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia nos mostra, querido, lá no livro de Mateus, capítulo de número 7, o versículo de número 21, acompanhe em nome de Jesus. Mateus 7, 21, o que diz? Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha aí. Veja que João disse, aquele que diz. Mateus capítulo 7 diz, nem todo que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então não é o que diz, querido, é o que faz. Não é o que diz, é o que faz a vontade de Deus. Por isso que o apóstolo João, ele nos diz que aquele que diz, então faça.
aquele que diz, então ande como Jesus andou, haja como Jesus agiu, fale como Jesus falava. Louvado seja o nome de Jesus, porque há a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. É em toda, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. O versículo 17 diz que, aleluia, enquanto nós andamos aqui no tempo da nossa peregrinação, nós temos que temer a Deus, temer ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E quem teme a Deus com temor e tremor, aleluia, procura agradar-lhe, procura andar como ele andou. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia nos diz, em 2 Coríntios, no capítulo 5 e o versículo de número 17, veja o que diz. 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós vemos hoje, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, que muitas pessoas que dizem que têm a Jesus como Salvador, aleluia, não têm deixado as práticas antigas. E o apóstolo Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo, diz que se alguém está em Cristo, se é uma condição. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, ela tem que passar. E tudo se faz novo. Aleluia. É nova maneira de falar, é nova maneira de vestir, é nova maneira de se portar. Louvado seja o nome de Jesus. É nova maneira de agir. Hoje em dia, irmãos, existem muitas pessoas que têm agido, né? Tem muitas pessoas até que dizem que existe um crente camaleão. E o que é um crente camaleão? Crente camaleão é aquele que ele se adequa ao local que ele está naquele momento. Se o camaleão ele está num lugar bem verdinho, ele vai se tornar, ele vai ficar com a coloração bem verdinha, que é para os predadores não ver ele. Quando ele está num lugar que está seco, que está com as folhas secas, a coloração dele vai ficar daquela cor. E aí as pessoas falam que o crente camaleão é assim. Quando ele está na igreja, ele está ali parecendo ser um crente de verdade, parecendo ser um servo, né, de verdade, agindo como um servo de verdade. Mas quando ele se encontra em outros locais, ele age também, aleluia, de acordo com o local que ele se encontra. E isso é muito perigoso. Porque quando nós nos tornamos luz, o Senhor nos faz resplandecer a sua luz sobre nós, nós temos que resplandecer Cristo na nossa vida. Nós não podemos ser uma coisa na igreja e ser outra coisa em outro lugar. Ah, no meu trabalho, eu me transformo em outra coisa. Na minha escola, eu me transformo em outra coisa. Eu sou totalmente diferente. As pessoas lá não sabem nem que eu sou cristão, nem que eu sou crente. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o próprio apóstolo Paulo, louvado seja Deus, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 3, e o versículo de número 18, olha o que diz. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18.
Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, nós fomos iluminados, aleluia, louvado seja Deus, e resplandecemos a luz de Cristo, a imagem de Cristo, como se num espelho. Você, quando chega na frente de um espelho, você consegue se enxergar nitidamente a sua imagem. E Paulo, aqui usado pelo Espírito Santo, diz que as pessoas têm que enxergar em nós nitidamente a imagem de Cristo, a glória de Cristo, o resplendor de Cristo na nossa vida. Temos que ser o espelho de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra cristão, irmão, ela veio a ser pronunciada a primeira vez lá em Antioquia, quando os discípulos ali, Barnabé foi enviado para Antioquia, e quando ele viu, louvado seja o nome de Jesus, eles viram ali que estava uma bênção, as pessoas se convertendo, uma maravilha lá em Antioquia. Ele voltou e foi buscar a Paulo. E quando vieram, irmão, foi aquela maravilha, e eles ali pela primeira vez, eles pronunciaram o nome cristão. Cristão quer dizer pequenos cristos ou parecido com Cristo. Só que Jesus, no seu ministério terreno, ele nunca esteve lá em Antioquia. E como aquele povo disse que os servos de Jesus eram cristãos? Como eles viram que aqueles servos de Jesus eram parecidos com Cristo? Pelaquilo que eles anunciavam, pelaquilo que, aleluia, os discípulos falavam de Jesus, eram aquilo que os discípulos viviam. E por eles verem neles, aleluia, aquilo que eles falavam, eles foram chamados de cristãos, de parecidos com Cristo, que tinha a aparência de Cristo, que resplandecia como que num espelho a imagem de Cristo, a glória de Cristo, o resplendor de Cristo. E nós não podemos ser diferentes, irmãos. Temos que fazer isto. Louvado seja o nome de Jesus. Isso se encontra lá em Atos. Olha o que diz. Atos, capítulo 11, e o versículo de número 26. Atos, capítulo 11, versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pela primeira vez chamados cristãos, parecidos com Cristo. Passaram o ano todinho ensinando. E eles viram que aquilo que eles ensinavam, aquilo que eles falavam de Jesus, eles eram parecidos com ele. Aleluia. E a partir daquele momento, eles foram chamados de cristãos. Quando Deus ele nos chamou, querido, louvado seja o nome de Jesus, ele nos chamou para sermos semelhantes ao seu Filho Jesus. Ele como primogênito entre muitos irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo de número 8, e o versículo de número 29. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu,
também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Deus, ele nos chamou, nos predestinou, aleluia, como filhos adotados por Deus através de Jesus Cristo, para que nós venhamos ser semelhantes, parecidos com Ele, refletindo a sua imagem, andando como Ele, falando como Ele, se vestindo como Ele, agindo como Ele, para que claramente as pessoas vejam em nós a imagem do seu Filho Jesus, o resplendor da sua glória. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus, ele disse que era a luz do mundo. Mas certa feita ele também disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Nós não temos luz própria, assim como a lua também não tem. Aleluia, mas o sol, ele resplandece a sua luz na lua. E a gente vê a lua, aleluia, à noite clarear. Louvado seja o nome de Jesus. Assim somos nós. Aleluia, Jesus, ele tem a luz própria. E nós resplandecemos a luz de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Resplandecemos nas trevas. Aleluia, a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas temos que andar como ele andou. O crente, ele não pode de maneira nenhuma ter um encontro com o Senhor Jesus, ter um encontro com Deus e continuar andando da mesma maneira. Isso me faz lembrar, louvado seja Deus, de Jacó. Jacó, ele era um homem cujo seu nome, aleluia, era usurpador, enganador. Aleluia, mas ele teve que ter um encontro com o Senhor. E quando ele teve um encontro com Deus, aleluia, um verdadeiro encontro, aleluia, a Bíblia nos diz que o Senhor tocou nas suas junturas, aleluia, e a partir daquele momento ele passou a andar diferente. Aleluia, quem tem um encontro com Deus, quem tem um encontro com o Senhor, ele não anda mais da mesma maneira. Aleluia, ele tem que passar a andar como o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra que o apóstolo Paulo teve este encontro e ele agora dizia: olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, louvado seja Deus. E a vida que hoje eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que muito me amou e se entregou por mim. Ele disse: eu já estou crucificado com Cristo. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Infelizmente, nós temos visto nos dias de hoje as pessoas não quererem crucificar a sua carne. Aleluia. Crucificar o seu eu. Crucificar as suas vontades. Mas temos que mudar. O nosso andar tem que mudar. A nossa vida tem que mudar. Aleluia. Tem que haver uma diferença. E Jacó saiu daquele vale, andando diferente. Aleluia. Com seu nome mudado, não era mais enganador, usurpador. O seu nome agora era Israel. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia nos diz, querido, louvado seja o nome de Jesus, como diz lá em primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 6, aleluia, aquele que diz que está nele, tem que andar como ele andou. Jacó saiu dali, aleluia, agora andando, aleluia, como Cristo andou. Andando como Deus queria que ele andasse. Louvado seja Deus, houve uma transformação.
Louvado seja o nome de Jesus. Não é diferente, aleluia, também na nossa maneira de falar. A nossa maneira de falar, ela tem que mudar. Existem pessoas que tiveram um encontro com Cristo, aleluia, mas dependendo do lugar, a sua maneira de falar é outra. Há gírias, há palavras inadequadas para um servo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Pedro andou com Jesus durante 3 anos e meio, mas quando Jesus ele foi preso, aleluia, todos notaram, louvado seja o nome de Jesus, que ele falava diferente, porque ele andava com Jesus. E a fala dele denunciava que ele era cristão. Louvado seja o nome de Jesus, que ele era servo de Cristo. Aleluia! E quando ouvem aquela afirmação que ele era um deles, para que eles vissem que ele não era um deles, para que ele convencesse que ele não era um deles, ele começou a praguejar e pronunciar palavras que não era adequada para um servo de Deus. Mas você vê que até na maneira de falar, nós somos conhecidos que nós somos crentes, cristãos no Senhor. Abra sua Bíblia, louvado seja o nome de Jesus, no livro de Mateus, capítulo 26, e o versículo de número 73. Louvado seja o nome de Jesus. Mateus, capítulo 26, versículo 73. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. A tua maneira de falar vai dizer quem você é. Se você verdadeiramente é um servo de Deus, um cristão, ou se você não é. Louvado seja o nome de Jesus. Não basta simplesmente dizer que está nele. Tem que andar como ele andou. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas é todo aquele que faz a vontade do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Quando eles falaram para Pedro, olha, verdadeiramente tu és um dele, porque a tua fala te denuncia. Pedro começou no versículo 74 a praguejar, a pronunciar palavras inadequadas para um servo de Deus. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua carta aos Efésios, louvado seja o nome de Jesus, no capítulo de número 4 e o versículo de número 29, olha o que o apóstolo Paulo diz. Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Glória seja dada o nome de Jesus. De maneira nenhuma um cristão, um servo de Deus, poderia pronunciar palavras torpes, a praguejar, a pronunciar palavras inadequadas, mas as palavras que têm que sair da boca de um crente, de um salvo, de um cristão, são palavras que sirvam para a edificação e palavras que as pessoas ouçam e venham glorificar o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso que nós temos, irmãos, que vigiarmos, aleluia, porque o diabo, nosso adversário, ele está ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para tentar nos tragar. E o próprio apóstolo Paulo, nesse capítulo de Efésios, no capítulo 4, o versículo de número 27, ele vai dizer que não deis lugar ao diabo. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra, ela diz quem você é.
Isso me faz lembrar de um texto lá em Juízes, capítulo de número 12, o versículo 4, 5 e 6, que aconteceu na época dos juízes, na vida de Jefté, quando os efraimitas, eles quiseram destruir a Jefté, e o povo que estava com Jefté, eles se reuniram e combateram com os efraimitas. Louvado seja Deus! E através de uma maneira deles falarem, denunciaram de que povo ele era. Assim somos nós, irmão. A nossa maneira de falar também diz quem nós somos. Louvado seja Deus, se somos de Deus ou se não somos. Veja o que aconteceu naquela época. Juízes capítulo 12, do versículo 4 ao 6. Juízes capítulo 12, do 4 ao 6. E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade e combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: fugitivos sois de Efraim. Porém, tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei, então os homens de Gileade lhes diziam: és tu efraimita? E dizendo ele não, então lhe diziam: dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque o não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Louvado seja o nome de Jesus. Uma passagem, que vem ilustrar bem que a nossa maneira de falar, ela nos denuncia. Ela mostra quem nós somos. Estava ali o povo de Efraim tentando passar o Val do Jaboque, do Jordão, O Val do Jordão. E quando o povo ali de Jefté, ele perguntava: vocês são efraimitas? Ele dizia: não. Ei, irmão, quantas pessoas que se dizem cristãos, louvado seja Deus, no momento, para não perder um emprego, eles negam Jesus, para não perder os amigos, eles negam a Jesus. Então os efraimitas disseram: não somos efraimitas, não. Mas a palavra deles, a maneira deles falar, denunciaram ele. E quando eles disseram assim: então fala aí Shibolete, eles não conseguiam, eles falavam Sibolete. E ali eles descobriam que eles eram efraimitas, por causa da sua maneira de falar. E assim nós somos, irmãos. Louvado seja Deus. A nossa fala nos denuncia. As nossas falas diz quem nós somos. Se você é de Deus, você fala como um homem, como uma mulher de Deus. Se você, aleluia, ainda não teve esse encontro verdadeiro com Jesus, aí você vai falar como o mundo fala, como as coisas deste mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus, ele é o nosso exemplo. E me vem à mente agora que até a nossa maneira de vestir. Muitos, quando estão na igreja, eles se vestem como crentes, como uma pessoa salva. E quando estão fora de lá, eles se vestem como o mundo se veste. Louvado seja o nome de Jesus. Eu queria que você visse que o próprio Jesus Cristo, ele não mudou a sua maneira de vestir. Mesmo depois que ele morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Cerca de 90 anos, depois da sua morte, que foi escrito
revelado no livro de Apocalipse, ele aparece para João. Na revelação do livro de Apocalipse. No capítulo 1 de Apocalipse, o versículo 13, olha como Jesus aparece para João. Apocalipse 1:13. E no meio dos sete castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de couro. Olha aí. Jesus aparece para João, aleluia, com a veste comprida e cingido com um cinto de couro, de ouro. As vestes de Jesus eram compridas. E não é diferente conosco. Nós estamos hoje vivendo aqui, louvado seja Deus, para nós, estamos num, vamos dizer assim, se eu posso usar essa figuração, estamos hoje aqui ensaiando para quando nós formos para o céu, aleluia, vivemos ali da maneira que começamos a viver aqui. Então aqui é um ensaio, aqui é o preparo. E tem muitas pessoas dizendo, mas Deus, ele não se preocupa com isso. Deus, ele quer saber do coração. Está preocupado com veste? Tá, queridos. Por que exatamente nesse texto o apóstolo João, usado pelo Espírito Santo, ia afirmar que Jesus estava com umas vestes compridas? Louvado seja Deus. O próprio Jesus se veste assim. E os anjos? Como será que os anjos se vestem? Como será, irmão? Olha o que diz aí, abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo de número 16 e o versículo de número 5. Olha quando aquelas mulheres foram ao sepulcro do Senhor Jesus Cristo, olha o que elas encontraram ali. Marcos 16:5. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Uma roupa comprida e branca. Louvado seja o nome de Jesus. As vestes lá têm um padrão e elas são compridas. Aleluia, louvado seja Deus. E aqui a gente ainda usa roupa com cores. Aleluia, lá são as vestes brancas. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, porque não pode ser manchadas, salpicadas. Aleluia, porque as nossas vestes, elas foram alvejadas pelo sangue de Jesus. Então a roupa que, aleluia, Jesus apareceu eram compridas. A roupa do anjo que removeu a pedra, aleluia, que as mulheres viram, eram compridas. E lá, como serão as roupas que nós cristãos, crentes, que estamos procurando viver de acordo com a palavra de Deus aqui, quais são a roupa que nós iremos receber lá? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 6, e o versículo de número 11. Olha o que diz. Apocalipse 6:11. E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Glória seja dado o nome de Jesus. A cada um foram dado uma veste comprida e branca. Aí eu fico a me perguntar, se as pessoas aqui que não gostam de vestes compridas,
não se acostumaram, não querem se acostumar a vestir vestes longas, compridas, lá só tem comprida. A cada um foi dado uma veste branca e comprida. Louvado seja o nome de Jesus. Nós temos que nos adequar aqui para receber lá. Se Deus não se preocupasse, irmão, com a maneira de nós vestirmos, por que quando Adão e Eva, eles pecaram lá no Jardim do Éden, e que viu que estavam nus, eles cozeram folhas de figo para se vestir, se esconderam do Senhor porque estavam nus, e depois daquilo que Deus disse que iria acontecer com eles, da sentença para a serpente, para a mulher e para o homem, no capítulo 3, o versículo 21, diz a Bíblia Sagrada que Deus, ele fez túnicas de veste de animal para vestir Adão e Eva. Se a maneira que Adão e Eva se vestiu com folhas de figo, se Deus não se preocupasse com a nudez ou com a maneira de nós nos vestirmos, Deus teria deixado eles da maneira que eles estavam. Deus teria deixado ele com aquelas folhas de figo mesmo. Mas não eram vestes adequadas. Não eram vestes, aleluia, para eles. E houve o primeiro sacrifício. Aleluia. Para vestir Adão e Eva. A Bíblia não diz qual foi o animal que foi morto, para que da pele fossem feitas roupas para eles. Mas ali já figurava que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ele seria morto para que nós pudéssemos ser vestidos de vestes brancas. Aleluia! E essas vestes sejam compridas e brancas para a glória do nome de Jesus. Não é diferente, irmão, nas nossas vidas. Não é diferente. Se você diz que está nele, você tem que aprender a andar como ele andou. Aleluia! Assim como é santo aquele que te chamou, seja vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Louvado seja o nome de Jesus. Vale a pena, porque Jesus está voltando. E ele quer voltar para buscar uma igreja lavada, remida pelo seu sangue, uma igreja que resplandeça a sua imagem, que as pessoas vejam o resplendor da sua glória nos seus rostos. Louvado seja o nome de Jesus. Se esforce, igreja, porque Jesus está voltando para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus por esse ensinamento. Louvado seja o nome de Jesus e que ele possa enriquecer a tua vida. Oremos conosco. Senhor, amado Deus e eterno Pai, muito obrigado, Jesus, por esse momento que passamos juntos, Senhor. Deus abençoa cada serva tua, que dedicou esse tempo para aprender mais um pouco da tua palavra. Que o Senhor possa recompensá-los, que o teu Espírito Santo possa falar aos seus corações, para que eles possam não simplesmente ser ouvintes, mas que eles possam colocar em prática tudo quanto ouviram, Senhor.
no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. É o teu Espírito Santo que convence e que ele possa estar atuando neste momento. Muito obrigado por tudo, Deus. Nós te oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. E você aí em casa, diga amém. Curvem suas cabeças e receba a bênção em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Oh, se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, oh, se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião.